Graça e paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está aqui para nós falarmos sobre família novamente. Quarta-feira é o dia da família, do pilar familiar aqui no Caminho Ideal. Deixa eu falar um negócio para você. Antes de tudo, clique no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para ter as notificações de tudo que acontece aqui na semana. Todos os dias da semana nós temos algo novo para você e importante. E hoje nós vamos falar o segredo do casamento, exatamente. Hoje nós vamos falar especificamente do homem e da mulher, para que a gente possa mostrar para o casal o que é realmente o casamento. Tá bem? Então, curve a sua cabeça, vamos fazer uma oração e logo nós vamos meditar na palavra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado até aqui, o Senhor tem nos abençoado. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, cada irmão, cada irmã, o nosso ministério, nossos pastores, e que o Senhor possa nos trazer aqui algo grandioso para o nosso dia a dia, para o nosso casamento, para a nossa família. Eu te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, eu quero ler com você Marcos 10, do 7 ao 9. Marcos 10, do 7 ao 9. Antes, eu quero lembrar você que eu estou com o meu esboço aqui na minha tela e eu vou consultar. Às vezes eu dou uma olhadinha no meu esboço para a gente seguir um raciocínio, ok? O que diz Marcos 10, do 7 ao 9? Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim não serão mais dois, mas um só. Portanto, o que Deus ajuntou, jamais separe o homem. Então vamos falar um pouco sobre isso, que às vezes é uma polêmica danada, né? Mas existe explicação para tudo na Bíblia. Deus está falando aqui, e o homem deixará o seu pai e sua mãe, e ele unir-se-á a uma mulher. Esse verbo unir-se-á, ele fala de cimentar, de um estar com o outro ali, colado. Imagina você retirar um azulejo da parede, a argamassa vai ficar ali, vai ficar marcado. Então um casamento, ele sempre marca as pessoas, né? Ele sempre vai, para sempre vai fazer parte da vida um do outro, né? Por isso que às vezes a pessoa divorcia e ela nunca vai perder o vínculo com aquela outra, né? E Jesus, ele sempre vai ser a favor da união da família dentro da sua palavra. Por isso que ele diz, o que Deus uniu, jamais separe o homem. Isso não quer dizer que quem casou na igreja tem um casamento eterno e é um passe de mágica, não. É quando os dois têm a mesma essência de Deus em si. Um foi unido por Deus com o outro. Os dois têm a mesma fé, o mesmo pensamento, e os dois estão ali para prosseguir uma vida. Eu vou dizer uma coisa aqui tão importante para você, que você vai gravar para o resto da sua vida. Não é o amor que sustenta uma aliança, é a aliança que sustenta o amor. Quando um homem e uma mulher fazem uma aliança de casamento, é essa aliança que tem que sustentar o amor. Por quê? Porque ali, perante Deus, foram feitos votos e um prometeu ser para o outro o seu suporte. Então, o que sustenta o amor é a aliança e não o amor sustenta a aliança, ok? É ao contrário, então, né? Às vezes a pessoa fala, fica porque por causa dos filhos. Vamos parar com isso. Vamos falar sobre casamento realmente sólido, firmado na rocha que é Cristo. Quando você firma uma aliança com alguém, é essa aliança que sustenta o seu amor para com ele. É a aliança de Jesus para conosco que nos dá a possibilidade da eternidade. Se a gente se desviar dos caminhos do Senhor e nos afastarmos dele, nós não vamos ter a eternidade. Por isso que a Bíblia compara a Jesus ao noivo e a igreja à noiva. Um dia Jesus vai vir nos buscar, e quem manteve essa aliança com ele, e quem esteve com ele, sustentando essa aliança, ele vai levar para o céu. O amor dele na cruz foi o que selou tudo isso. O que sustenta esse amor é essa aliança dele conosco. Então você, esposo, você, esposa, olhe para a tua mão esquerda aí e veja essa aliança. Quem sustenta ela não é o amor, é ela quem sustenta o seu amor. Lembra do dia lá na igreja em que você falou sim, ou quando você pediu em casamento essa pessoa e quando você decidiu morar com ela e unir-se com ela. Então, faça jus a esta aliança, porque ela não terá fim. Ok? Vamos continuar aqui? Deve ser ou deve estar no casamento, como que Deus está ali inserido, o que acontece? Né? Não é por acaso que
a primeira coisa da lista que nós vamos falar aqui é: Deus deve estar no seu casamento. E ele deve estar realmente, né? Por isso que fala: o que Deus uniu, jamais separe o homem. Mas Deus não deve estar de um lado só. Deus tem que estar dos dois lados. As duas pessoas com a mesma fé, com a mesma intensidade, com o mesmo dia a dia. Quando um vacilar, o outro segura na mão, lembra, né, do horizonte. Então Deus tem que estar ali, né? Deus é aquele que é a rocha que sustenta a casa, né? Uns têm casa na areia, outros têm na rocha. Essa rocha é Deus. Então a primeira coisa, primeiro lugar, a primeira coisa em destaque é que Deus tem que estar conosco. Os casais se esforçam para construir um lar em Cristo, né? Mas às vezes esquecem que Cristo é o centro de tudo. Acabam colocando Cristo ali num armáriozinho e só quando tem dificuldade abre e põe ele para fora e pede algo para ele, né? Jesus não é o seu mordomo, Jesus é o centro, Jesus é o pilar que sustenta tudo isso, né? Então Deus em primeiro lugar no nosso casamento. E onde que ele deve estar? Ele deve estar entre a mulher e o homem. Ele deve estar na base da família, sempre. E hoje nós vamos falar de mulher e de homem, seres totalmente diferenciados, né? A mulher tem uma capacidade muito grande de raciocínio. A mulher gosta de falar bastante, ela gosta de se expressar bastante. O homem, ele tem mais uma capacidade de ouvir e não de falar e de se expressar. Duas palavrinhas que vão medir o seu casamento é o ouvir e o falar. O esposo tem que falar um pouco mais e a esposa tem que ouvir um pouco mais, porque a esposa ela já fala e o esposo ele já ouve. Então tem que equilibrar. Homem, se você é muito calado, fale um pouco mais, né? Expresse um pouco mais. Mulher, se você fala muito, ouça um pouco mais. Quando a gente equaliza o ouvir e o falar, o casamento ele vai tranquilamente. E vamos falar coisas boas, coisas de Deus, sabe? O que acontece às vezes até comigo, eu chego em casa, né, e a esposa às vezes pergunta: como é que foi o dia hoje? E aí eu falo: normal, né? Porque para nós foi normal, mas elas querem ouvir: olha, hoje aconteceu isso, teve esse detalhe, teve aquele outro. É natural, a mulher ela quer ouvir um pouco mais. Se você perguntar para ela como foi o seu dia hoje, ela vai explicar: olha, hoje eu acordei, eu tomei um café da manhã, eu encontrei uma amiga do serviço, eu bati um papo, falei sobre isso, o casamento dela está assim, os filhos dela estão... Então ela vai discorrer sobre a história, porque nós somos seres diferentes, nós somos, biologicamente, nós somos iguais, né? O nosso físico é diferente, o nosso corpo tem informações diferentes, mas assim, na cabeça, nós somos totalmente também diferentes e devemos ter essa consciência. Um homem não tem como cuidar de um filho. Se ele for alimentar o filho, ele suja a cara da criança de sopinha totalmente, a casa vai ficar toda bagunçada. Uma mulher já tem condições de cuidar de 4, 5 filhos, trabalhar, atender o telefone e ainda conversar com as amigas. Então nós temos que identificar essa habilidade delas, ok? Nós estamos falando aqui sobre casamento e essas coisas é bom a gente trazer. Tá bom? Continuando aqui no nosso esboço. Todos os dias é importante que o casal lembre do voto dele, do voto que ele fez. Ah, pastor Everton, eu não casei numa igreja. Eu não fiz os votos. Não é disso que eu estou falando. Quando você pediu a pessoa em casamento e você casou com ela, ainda que seja no civil, e mesmo no civil você falou assim para o juiz: eu aceito, porque o juiz te perguntou, né, se você aceita como sua legítima esposa ou como seu legítimo esposo, perante a lei você também fez um juramento, então você tem que cumprir esse juramento. A palavra da pessoa que tem Deus no coração é sim, sim, não, não. Às vezes as pessoas divorciam e falam assim: foi por incompatibilidade de gêneros, ou incompatibilidade de... Não existe isso. Viveu um tempo junto, ninguém é igual, não vai haver compatibilidade. O que deve haver num casamento é renúncia de uma parte, renúncia de outra, cada um ajudando o outro a prosseguir. Renúncia sempre vai existir, incompatibilidade também. Agora a gente tem que olhar para aquilo que nós temos em comum. Por isso que Deus vem lá em primeiro. Deus é comum para todos nós. Deus é comum no nosso coração. Deus é comum na nossa união. Então, quando você ouve um casal, separou por incompatibilidade, uma mera desculpa, não quiseram olhar para o que tem de comum, não quiseram olhar para aquilo que é bom. Às vezes é difícil ouvir uma palavra dessa, mas nós, como servos de Deus, cristãos, nós devemos levar a verdade. Aquele casal que ainda não se regularizou perante a lei e tem uma união estável, é importante que vá, se regularize,
que dê segurança. A gente não fala isso por religiosidade. Se um dos dois partir, você vai ter problema na justiça por causa de herança, por causa de documentação. Então é uma segurança. A igreja sempre vai prezar por cumprir, primeiramente, as leis do Senhor, depois as leis do homem. E se o casamento é legal, vai lá, faça seu casamento, né? Deixa tudo regularizado para que você possa prosseguir de uma forma muito tranquila, ok? Então, leve isso para a sua vida. E lembrar dos votos todos os dias, né? O marido prometeu amar, honrar, dar carinho, proteger o cônjuge, na saúde, na doença, sempre falaram isso. A mulher também, né? Prometeu honrar, amar, ser carinhosa, né? Estar na mesma missão do homem e apoiar em todos os momentos. Às vezes a gente esquece disso. E é isso que está na aliança que nós firmamos naquele dia. Por isso que eu falo que é a aliança que sustenta o amor. Lembre dos votos, renove esses votos. Faça todo dia valer um pouco desses votos. Um dia faça valer o amor, o outro dia o carinho, o outro dia a proteção. E você vai ver como as coisas vão acontecer muito bem no seu casamento, ok? Jamais pense assim, não estamos dando mais certo. Não é que não está dando certo, é que vocês deixaram de olhar para aquilo que é comum. Primeiro Deus, depois os sonhos e os objetivos. Às vezes tem objetivos diferentes, mas que vão chegar no mesmo local, ok? Continuando, aproveitem a vida juntos. Deixa eu dizer um negócio muito sério para vocês aqui. Os filhos vão crescer, os filhos vão embora, às vezes eles vão cuidar da gente com muito carinho, e é isso que a gente tem que ensinar para eles. E um filho que tem boa referência, ele não vai deixar os pais sozinhos, mas o casal tem que curtir a vida junto, tem que ter um momento para ele, tem que ter um momento para os dois, né? Vai chegar um dia que você vai deixar os filhos com a tia, com a sua irmã, com seu irmão, com a sua sogra, com os seus pais, e curta pelo menos um dia da semana, faça isso por vocês, né? Então, aproveite a vida juntos. Enquanto vocês não fizerem isso, não tiver esse tempo de qualidade, vocês não vão conseguir evoluir, né? Então, Provérbios 5:18 dá ênfase em assim, desfrutem a vida juntos, desfrutem, né? Desfrutar, para quem não sabe, é descascar uma fruta e comê-la. Então você tem que desfrutar isso junto, né? Dividir o que é bom da vida com a esposa e com o esposo muito tranquilamente, ok? Então isso tem que ficar bem claro para todos nós. Os filhos vão crescer, né? Tem até um ditado que diz assim, o filho quando começa a dar lucro vai embora, e é uma verdade, né? Quando eles começam a ter a vida adulta e a sua vida, eles partem e vão ter a vida dele, e o casal tem que permanecer junto, permanecer ali sempre firmados no mesmo propósito. Quarto ponto, apreciem um ao outro. O que é apreciar? Apreciar é dar valor, é analisar, né? Quando você começa a contar as suas bênçãos para as pessoas, inclui o seu cônjuge, né? Valorize ele nas suas conquistas, porque ninguém conquista nada sozinho quando é casado. Por isso que a Bíblia fala, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só pessoa. Então, eu consegui uma promoção na empresa por mérito meu, mas tinha alguém por trás me apoiando na minha carreira, a minha esposa, né? Eu comprei um carro novo, a esposa comprou um carro novo, vamos dizer assim. Meu esposo me deu todo o apoio, o esforço e me acompanhou. Divida mérito dentro do casamento, isso vai ser saudável para todos vocês. Olha aqui, uma atitude de ingratidão acaba manifestando o egoísmo e o desrespeito. Então seja sempre grato, apreciando o outro. Apreciar é dar valor ao outro. Continuando. 5. Trate o outro como a pessoa mais importante do mundo. Nós temos Deus e temos o cônjuge. Então você tem que tratar ele como o mais importante do mundo, porque é ele que está deitado do teu lado, que está ao teu lado na enfermidade, que está ao teu lado no seu dia a dia, e foi ele que escolheu estar com você. Ninguém casou forçado, né? Sempre houve aí uma escolha. Então esteja sempre juntos e sempre tendo a pessoa como a melhor pessoa do mundo, né? Amor e respeito tem que permear dentro do casamento. Quando o esposo falta com amor, a esposa vai faltar com respeito.
Na outra vez, ele vai faltar com mais amor ainda e ela com mais falta de respeito ainda. Isso nós chamamos de ciclo insano da falta do amor e do respeito. Esse ciclo insano, quando a pessoa vê, já chegou às vias de fato, já houve desinteligência entre o casal e isso acaba detonando uma família. Então, sempre o ouvir e falar em primeiro, depois o amor e o respeito, todos caminhando para a mesma direção, porque ambos são uma só pessoa. Uma coisa muito importante, uma dica importante para o casal é: esposa, veja o que ele mais gosta, deixa ele fazer sozinho um dia, seja um futebol com os amigos, seja um livro, um filme ou um passeio que ele quer fazer sozinho. Esposo, veja o que a sua esposa gosta de fazer sozinha, a reunião com as amigas, cada um tem que ter um pouquinho do seu tempo. Isso também vai ajudar no dia a dia. Lembrando que onde um estiver, o outro está no coração dele e na aliança. O outro é a melhor pessoa e a mais importante do mundo para ele. Se você hoje está triste, desamparado, porque não tem um bom relacionamento com seu cônjuge, faça um exercício. Vá lá, peça perdão, dá um beijo na testa dele e um grande abraço para que as pessoas possam sentir apreço um pelas outras. Mas eu corro o risco de brigar, mas tente, vá lá e faça. Não deduza. Faça uma simples oração antes e vai e faça essa ação de amor. A palavra branda acalma, o pacificador, ele tem os reinos dos céus nas suas mãos. Aplique isso no seu casamento. Que Deus possa abençoar você, possa abençoar a tua aliança e que você possa ter um casamento feliz, alegre e eterno. Que Deus abençoe você e a sua esposa. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Soberano Deus, eterno Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa vida, por esta palavra, por esta mensagem. Que o Senhor possa abençoar a cada casal, que o Senhor possa abençoar a cada casa e cada lar aqui representado. Eu te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que a graça de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Amém? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.